Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 10 a 12 do livro de 1 Samuel. Versículo 1 do capítulo 10. Ungir é uma ação de derramar o azeite sagrado sobre a cabeça da pessoa eleita, ato que reveste o eleito de autoridade para uma tarefa específica. O propósito da unção de Saul foi dedicá-lo a Deus para a tarefa especial a qual foi vocacionado e conferir-lhe graça eficaz e dons para a tarefa que Deus lhe atribuíra. Versículo 2 do capítulo 10. Samuel forneceu a Saul uma série de sinais que o ajudariam a confirmar para si mesmo que, de fato, Deus o escolhera para liderar Israel. Raquel era mãe de Benjamim, tribo a qual Saul pertencia. Ao lado de seu sepulcro, agora um descendente seu receberia o primeiro aviso de que seria o rei de Israel. Versículo 3, capítulo 10. A expressão subindo a Deus provavelmente é uma referência a Betel, como o lugar onde Deus apareceu a Jacó, e por isso, um santuário religioso onde outros esperavam encontrar-se com ele também. Versículo 5 do capítulo 10. Essa guarnição dos filisteus significava que os inimigos de Israel estavam invadindo seriamente o território israelita. Se os filisteus controlassem Benjamim, eles poderiam suspender as comunicações de Israel entre o norte e o sul de Israel e restringir seriamente a principal rota de acesso à costa do Mediterrâneo. O grupo de profetas, ou companhia de profetas, se refere a uma instituição religiosa cultural. Foi Samuel quem deu escolas ao povo, nas quais se ensinava teologia, história, leis, letras e música. Daí em diante progrediu a vida cultural, econômica e política de Israel. Essa instituição reconheceu a posse real de Saul. Versículo 6 do capítulo 10. Deus transformou a disposição interior de Saul, ungindo-o com o Espírito Santo. Essa mudança não era incondicional nem permanente, mas sim algo que somente podia ser mantido pela obediência a Deus. Versículo 7 do capítulo 10. As palavras de Samuel indicam que assim que os sinais se cumprissem, Saul saberia o que fazer. Versículo 9 do capítulo 10. Deus mudar o coração de Saul demonstra o início da ação de Deus cumprindo a palavra profética de Samuel. E os sinais se realizarem no mesmo dia confirma ainda mais a verdade da palavra de Samuel para Saul. Versículo 10 do capítulo 10. Saul recebeu um espírito profético para aquele momento. Isso não fez de Saul um profeta. Versículos 11 e 12 do capítulo 10. As pessoas que conheciam Saul estavam surpresas ao vê-lo associando-se com entusiastas religiosos, o que ele nunca havia feito nem profetizado. Ao mencionarem Saul como filho de Quis, alguém perguntou quem seria o pai dos outros, mostrando que não importava de quem a pessoa era filho, era Deus e não o homem quem determinava e ainda determina a pessoa que será seu profeta. Versículos 14 a 16 do capítulo 10. O tio de Saul podia ser Ner, pai de Abner, que mais tarde se tornou general de Saul, mas o texto não deixa isso claro. Vejam que o tio de Saul sabia quem Samuel era, diferente de Saul antes. Saul estava relutante em compartilhar as palavras de Samuel sobre o seu reinado. Talvez ele sentisse que os parentes e amigos teriam mais dificuldade para acreditar que ele seria o seu novo líder. No entanto, alguns entendem que a relutância de Saul em mencionar o reino era um sinal de sua humildade. Versículo 17 do capítulo 10. Samuel convoca uma espécie de Assembleia Nacional. A escolha que o Senhor fizera de Saul agora é tornada pública em Mispa, ou Mispá, aparentemente lançando sortes ou usando Urim e Tumim. Mas vejam que o Senhor já tinha feito a escolha. O Urim e o Tumim serviriam apenas para mostrar a Israel que o Senhor escolhera Saul. Versículo 18 do capítulo 10. Samuel não trouxe as suas próprias palavras, mas as palavras de Deus. O Senhor estava lembrando a Israel o dramático livramento que ele proporcionou ao povo, tirando-o do Egito e os reinos que se levantaram contra eles enquanto se dirigiam para a terra prometida. Versículo 19 do capítulo 10. Samuel sugeriu que o pedido do povo por um rei era, na realidade, uma rejeição do fiel cuidado de Deus em favor de um líder humano. A lei de Moisés estabelecia os termos para a escolha de um rei, em Deuteronômio 17, versículos 14 a 20. Mas a fala de Samuel deixava claro que o povo tinha pecado ao pedir um rei neste período de sua história. Sua ordem para Israel se apresentar convocou o povo para comparecer diante do Senhor, a fim de que ele pudesse revelar sua escolha do líder de Israel. Versículos 20 a 21 e 21 do capítulo 10. Com o Urim e o Tumim, Samuel lançou sortes. A orientação dada por Deus ao processo comprovaria ao povo e mais uma vez a Saul
a escolha de Deus para rei de Israel. Versículo 22 do capítulo 10. O Senhor seleciona a Saul, embora este não esteja imediatamente presente. Escondido entre a bagagem era estar no meio das carroças do povo que foi para a assembleia convocada por Samuel. Versículos 23 e 24 do capítulo 10. Como Saul era alto, não havia dificuldade para o povo vê-lo. Saul correspondia aos padrões de realeza que o povo nutria. Imediatamente o povo deu viva, o reconhecendo como rei. Versículo 25 do capítulo 10. Samuel lembrou ao povo o que significa ter um rei, provavelmente relembrando o dito antes em 1 Samuel 8, versículos 11 a 17. E também os regulamentos que um rei deveria seguir. E escreveu tudo em um livro para servir como testemunho ao pacto permanente entre o povo e Saul. Colocou o livro diante do Senhor, provavelmente significou que ele colocou o livro em frente à arca, enfatizando a supervisão de Deus nesse processo. O Senhor responsabilizaria Israel por sua decisão. Versículo 26 do capítulo 10. Gibeá, a cidade de Saul, tornou-se então a capital de Israel. O grupo de homens que Deus havia tocado representava o início do exército de Saul. O Senhor estava provendo a Saul os recursos necessários para ele governar Israel. Versículo 27 do capítulo 10. Os que levantaram essa dúvida são rebeldes, porque lançam dúvidas quanto ao processo de seleção dirigido pelo Senhor. Agora nós vamos estudar sobre o capítulo 11. Versículo 1 do capítulo 11. Naás, o amonita, controlava Amon, ao leste de Israel, além do rio Jordão. Jabes Gileade estava localizada a 32 quilômetros ao sul do Mar da Galileia e logo a leste do rio Jordão. Deste modo, a incursão de Naás foi profunda no território israelita. Essa ação de Naás foi mais ou menos um mês depois da aclamação de Saul como rei por Israel. Versículo 2 do capítulo 11. A perda do olho direito, além de trazer vergonha sobre todo Israel, impossibilitaria o serviço militar, pois a visão do olho esquerdo ficava escondida pelo escudo. Versículo 3 do capítulo 11. Os anciãos de Jabes de Gileade claramente pretendiam que Naás entendesse suas palavras como uma rendição. E o aceite de Naás dos 7 dias demonstrava tolice ou arrogância, pois o cerco de Jabes de Gileade fazia parte de uma campanha maior por Naás. Versículo 4 do capítulo 11. Vejam que o povo chorou, como temendo que a mesma coisa acontecesse logo com eles. Versículo 5 do capítulo 11. Saul tinha sido nomeado rei, mas a monarquia podia ainda estar em seu período de formação, por isso ele estava na lavoura. Versículo 6 do capítulo 11. A promessa de revestimento de poder do Espírito Santo, comunicada por Samuel a Saul, ao ungí-lo rei, cumpriu-se aqui. Note que Saul, como rei, impôs o mesmo tipo de liderança militar aos inimigos de Israel que os juízes. Versículo 7 do capítulo 11. Os bois cortados em pedaços e enviados era uma convocação urgente para uma guerra. Era urgente porque os bois deveriam responder, as pessoas deveriam responder à convocação antes que a carne estragasse, antes que a carne dos bois estragasse. A estratégia funcionou, pois Israel se uniu a Saul. A menção a Samuel reflete a continuidade de Samuel em sua função de liderança durante a nova monarquia. Versículo 8 do capítulo 11. Bezeque estava localizado em Manassés, a leste do rio Jordão, cerca de 16 quilômetros a oeste de Jabes de Gileade. Ou seja, Samuel, Saul e os israelitas atravessaram o rio Jordão para se unirem como um só povo em favor de Jabes de Gileade. É interessante notar que o escritor separa a quantidade de homens de Judá e de Israel, dado que na época ainda não havia sido feita a divisão do reino. Até mesmo antes da divisão, era frequentemente feita uma distinção entre as tribos do norte e as tribos do sul. Versículo 10 do capítulo 11. Os homens de Jabes de Gileade dão uma informação falsa aos amonitas, prometendo se render a eles no dia seguinte. A informação pode ter dado a Naás e seu exército uma falsa confiança, o que fez estarem despreparados para um ataque surpresa. Versículo 11 do capítulo 11. Saul separou o exército em 3 companhias, atacando os amonitas em 3 direções. Logo antes do amanhecer, surpreendeu e dispersou o exército amonita. Versículos 12 e 13 do capítulo 11. Os partidários de Saul, após a vitória, acharam que era a vez de acabar com os desafetos. Saul, porém, revela dotes políticos, exerce clemência e moderação, dizendo que ninguém deveria morrer. Versículos 14 e 15 do capítulo 11. Gilgal era a cidade onde começou o governo teocrático de Israel em Josué 5, versículo 5. E agora iria começar o governo monárquico. A ascensão de uma pessoa no Israel antigo a uma posição de liderança dividia-se num processo de 3 passos. A designação como tendo sido escolha do Senhor, uma demonstração de bravura e de ter recebido poder da parte do Senhor ao realizar uma façanha heróica e a confirmação do povo.
Agora nós vamos estudar o capítulo 12. Versículos 1 a 2 do capítulo 12. Samuel falou a todos que estavam reunidos em Gilgal. Considerando que o rei estava estabelecido e a idade de Samuel estava avançada, ele pode ter decidido que esta era a ocasião de começar a encerrar sua liderança civil, pois continuaria exercendo as funções de sacerdote e profeta. Versículo 3 do capítulo 12. Samuel chamou o povo para apresentar diante de Deus e do novo rei qualquer denúncia sobre falta de integridade de sua parte. Ele desejava resolver qualquer injustiça com Deus e Saul como testemunhas. O boi e o jumento citados são possessões valiosas nos tempos bíblicos, mencionados no 10º mandamento como objetos típicos de cobiça. Versículos 4 e 5 do capítulo 12. O povo declarou que Samuel era íntegro e ele citou Deus como testemunha do que o povo disse. Versículos 6 a 12 do capítulo 12. Samuel fala dos períodos críticos da vida de Israel e dos homens escolhidos por Deus para libertar o povo da opressão estrangeira. Essa recapitulação deveria ter sido suficiente para o povo ver que o Senhor sempre reinou sobre eles e os protegeu. Versículos 13 a 15 do capítulo 12. Saul era o escolhido do povo. O Senhor conduziu o processo e colocou Saul no comando, mas unicamente em resposta à negação do povo do Senhor como rei. A condição de Saul para permanecer no posto era obedecer tão somente à palavra de Deus. Versículos 16 a 19 do capítulo 12. O tempo da colheita do trigo era a estação do ano quando o tempo invariavelmente permanecia seco. Os trovões e chuva, nessa ocasião, eram um milagre evidente de Deus que confirmava as palavras de Samuel. O povo compreendeu a natureza miraculosa da chuva e temeu o Senhor e Samuel, e o povo se arrependeu. Versículos 20 e 21 do capítulo 12. Tendo visto o arrependimento do povo, Samuel os conforta, dizendo: não temais, e os desafia a renovar a sua dedicação a Deus. Vaidades aqui tem o sentido de ídolos. Samuel advertiu os israelitas contra a adoração a deuses pagãos e vazios de poder. Versículo 22 do capítulo 12. Como sem rei, Deus continuaria cuidando de seu povo. Deus continuou a assistir Israel, apesar de os israelitas terem feito uma má escolha e se afastado da perfeita vontade divina para eles. Versículo 23 do capítulo 12. As responsabilidades de Samuel no reino incluíam a intercessão e instrução. Deixar de orar pelos israelitas para ele constituiria pecado. Versículo 24 e 25 do capítulo 12. Embora o rei Saul fosse agora o governante de Israel, Samuel, como profeta de Deus, continuou a conclamar tanto o rei quanto o povo a andarem nos caminhos de Deus. Tanto o rei como o povo podiam